Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho. Nesse domingo de eleições não teremos jogos do Campeonato Brasileiro, então o nosso foco vai ser no cenário europeu, tá? Eu separei 12 jogos para a gente comentar das 7h30 da manhã até as 18h30. Então não vai ser um período assim tão grande como costuma ser um domingo e dá, obviamente, para a gente fazer uma filtragem um pouco maior aqui em relação aos jogos, tá? Não tem nenhum grande clássico, mas tem bons jogos por aqui. A gente vai falar sobre a Juventus no italiano, o United no inglês, o Chelsea também que vem muito bem, o Tottenham também está numa sequência muito boa, tem o Barcelona na Espanha, tem o Leipzig na Alemanha, assim como o Bayern de Munique que enfrenta o Frankfurt, Milan, Benfica, Porto, PSG, enfim. Tem jogos bem interessantes para a gente poder comentar. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 6 de outubro. Vamos começar o nosso planejamento às 7h30 da manhã. Eu sei que não é um horário muito legal para quem gosta de acordar tarde, mas se você já é da turma do período mais cedo, Juventus e Cagliari é um jogo isolado que tem, obviamente, uma condição muito maior de você ter uma atenção sem ter jogos acontecendo ao mesmo tempo. O problema é que você vai ter que lidar com o sono se você não acorda tão cedo, né? A Juventus é favorita contra o Cagliari com uma cotação de 1,38. Será que isso aqui é uma cotação justa? Vamos lá. A Juventus, até o momento, junto com a equipe do Empoli, olha que curiosidade, né? É a única equipe invicta no campeonato italiano. Fora de casa, o Cagliari teve uma vitória e uma derrota, marcou 3 e sofreu 3, e a Juventus em casa ainda está invicta com uma vitória e 2 empates. Poderia ter sido uma campanha um pouco melhor da Juventus dentro de casa. Os adversários da Juve, além da vitória contra o Como no início, foi um empate contra a Roma 0-0 e um empate com o Napoli. Faz sentido, então, uma tabela um pouco mais complicada no início, né? Pegando um time acessível, depois 2 times chatos, né? Roma e Napoli, obviamente ali tem chances de disputa até de título, então é mais do que justificável esse empate, esses 2 empates para a Juventus. Isso faz com que essa cotação de 1,38 ela vá ficando cada vez mais perceptível, cada vez mais aceitável, tá? Além disso, nos últimos jogos entre eles, na casa da Juventus principalmente, 2-1 para a Juve, 2-0 Juve, 2-0 Juve, 4-0 Juve e 3-1 Juventus. Tá? Nos últimos confrontos gerais, a Juventus se complicou contra o Cagliari uma vez, perdendo fora por 2-0, e um empate aqui de 2-2. De resto, a Juventus sempre tendo uma soberania, uma superioridade aqui contra o Cagliari. A Juventus, nos últimos jogos em casa, principalmente aqui na Champions também, meteu um 3-1 no PSV, ou seja, por 2 gols de diferença, venceu o Como por 3 gols de diferença, e o time do Cagliari perdeu para o Lecce por 1 gol de diferença apenas e venceu o Parma por 3-2. Então, eu tenho uma dificuldade maior de planejar um handicap asiático, né? De planejar uma vitória da Juventus por muitos gols de diferença. Então é aquele tipo de jogo que a gente tem que andar um pouco mais na linha. Do tipo, se você é um trader, é um jogo para ficar de olho no back favorito no primeiro tempo, porque você vai explorar os momentos de superioridade da Juventus com estabilidade do mercado para poder estar a favor da equipe. Show de bola. Se você é um punter, muito cuidado na hora de traçar o cenário para não esticar demais. A Juventus já venceu o Cagliari aqui em outros cenários por mais do que 2, 3, até 4 gols de diferença. Mas ultimamente o Cagliari fora de casa sofreu menos gols. Então eu, se fosse olhar aqui para um resultado, para um mercado de handicap, eu olharia para talvez um asiático menos 1,25 para que a Juventus, se não vencer por 2 gols de diferença, vencer apenas por 1, você tenha metade do prejuízo apenas. É um conselho, uma possibilidade. Tá? É óbvio que a Juventus tem total condição de golear esse jogo até, mas eu tomaria um pouco de cuidado nisso porque o Cagliari pode fazer um bom jogo defensivo. Fechou? Vou tomar até cuidado para te indicar mercado de gols, beleza? Segundo jogo que eu quero me focar já é às 10 horas na Premier League e aqui a gente tem o nosso primeiro entrevero, primeiro enrosco, que é o mesmo horário. Aqui o primeiro conselho que eu te dou é, você pode escolher um dos dois, né? São 2 jogos bons, você vai ter aqui uma situação do Chelsea, onde você tem um favorito claro, se não me falha a memória, ó, Chelsea 1,48, e aqui do lado do United você vai ter um jogo parelho. Aí vai da sua metodologia. Pô, Theo, eu gosto mais de trabalhar correção de preço, eu gosto mais ali de aplicar minha leitura de jogo de cabo a rabo, dos 90 minutos, com troca de superioridade, sem problema. Você pode escolher Aston Villa e United. Aston Villa vem super cheio de
moral depois de uma vitória contra o Bayern de Munique na Champions por 1-0, né? E isso dá sim uma inflada no ego muito grande. E o United vem de um empate contra o Porto 3-3, ou seja, segundo empate consecutivo na Europa League, né? Sei que o foco do United é a Inglaterra, mas o United continua sem jogar bem. Então pode ser um jogo interessante para você aplicar aqui uma correção de preço. Nos últimos jogos entre eles, se a gente pegar, ó, o United venceu os últimos 4 jogos consecutivos, então tem, claro, uma vontade, uma rixa ali do Aston Villa de tentar mudar esse cenário. O Aston Villa venceu 2 das últimas 10 partidas entre eles, só que o Aston Villa está numa fase muito boa, né? O Aston Villa, apesar de ter que virar jogos em alguns momentos para poder vencer, é uma equipe que tem dado resultado. Então é um bom jogo sim para correção de preço. E das últimas vezes, ó, 2-1, 3-2, 4-2, 3-1, 2-2, 2-2. Eu não duvido, então, de um ambas marcam, que está com uma cotação horrível. É bom esperar a gente aqui, esperar uma cotação um pouco mais elevada. E eu não duvido também de um jogo para pelo menos 2 gols, tá? O outro jogo no mesmo horário, que é Chelsea e Forest, aqui a gente já tem um Chelsea que está numa fase muito boa, que está com um treinador novo, que está conseguindo ter uma força ofensiva bem diferente da temporada passada, tá com jogadores bem mais recuperados na questão física, tá também com a parte de espírito, né, do jogador, não sei, porque o jogador não desaprende a jogar, mas do nada o Jackson, por exemplo, que é o atacante, pô, eu não sou tão fã, mas especificamente nessa temporada o cara tá voando. Sem falar do Cole Palmer, né, que cada temporada ele consegue estar melhor e vem de uma goleada pra cima do Ghent, uma goleada pra cima do Brighton, uma goleada pra cima do Borough, uma goleada pra cima do West Ham, dá pra dizer que é goleada. Então assim, vem numa sequência muito forte o time do Chelsea. Hoje, mesmo o Forest tendo surpreendido o Liverpool fora de casa, para quem não se lembra, o Forest venceu o Liverpool fora e o Southampton fora e empatou com o Brighton. Hoje eu vejo sim o Chelsea favorito. Você pode ter 2 análises aqui. Você pode olhar o copo meio vazio e realmente olhar só para o favoritismo do Chelsea, ou você pode também dar um valor aqui para o Forest pelo fato de, nos últimos 3 jogos fora, ele não ter perdido. Não é qualquer equipe que consegue fazer isso, porque os adversários foram fortes. Southampton é fraco, venceu. Poderia ter empatado. O Liverpool é muito forte, poderia ter empatado ou perdido, venceu. O Brighton também é um time chato, foi lá e buscou um empate. Então, se você quiser olhar para esse cenário e valorizar o Forest, você pode até pensar aqui no favorito se complicando. Mas eu prefiro olhar com mais carinho para estar a favor do Chelsea, que é numa fase muito boa, o ambiente favorece muito e o treinador é muito bom, tá? Das últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa do Chelsea, 1-0 para o Forest, 2-2 e aí um 2-0 na FA Cup em 2020. Eu vou considerar só então esses últimos 4 jogos que foram em cenários recentes. Nesses últimos 4 jogos, o Chelsea só venceu 1. Isso contribui ainda mais para uma dúvida se o Chelsea de fato vai corresponder. Então você traga esse jogo aqui pro ao vivo, tá? Como o Forest vem marcando com frequência fora, você também pode olhar aqui para uma possibilidade de ambas. Não duvido também desse tipo de possibilidade. É claro, se o Forest sair na frente vai ser mais difícil, porque ele vai se comportar de uma maneira mais fechada. Agora, se o Chelsea abrir 2 gols, o Forest também vai sair pro jogo. Também pode ser um jogo para pelo menos 2 gols por aqui. Tá, então são os 2 jogos das 10 horas que você pode escolher fazer, ou faz os 2 ou foca em um só. Eu te aconselho focar em um só porque tanto num back ao Chelsea quanto numa possibilidade de correção de preço no Aston Villa, a sua atenção ela vai ser exigida, tá bom? 10h30 da manhã, nós vamos para Leipzig fora de casa contra o Heidenheim. O Leipzig venceu o seu jogo finalmente depois de um tempo, né, contra o Augsburg 4-0, mas perdeu na Liga dos Campeões para a Juventus por 3-2. O time do Heidenheim vem de vitória contra o Mainz fora de casa e venceu também o seu jogo na Conference League. Nesse momento, o Heidenheim ele tem 2 pontos a menos do que o Leipzig só, mas para um time fora de casa ter uma cotação de 1,70 é porque o mercado confia bastante no Leipzig, tá? Fora de casa, o Leipzig teve uma vitória e um empate, e dentro de casa o time do Heidenheim empatou uma e perdeu uma. Não é mais aquele Heidenheim que veio da segunda divisão recentemente, que não sabe jogar mais a primeira divisão. Não é, tá? O Heidenheim já é uma equipe que tá pegando casca, como aconteceu com o Union Berlim. Então é bom tomar um pouquinho de cuidado, tá? Não é um Heidenheim bobinho, não. Nos últimos jogos, vamos lá. O Leipzig venceu as últimas 3 consecutivas, mas aqui a gente tem jogos muito espaçados, 2016 para baixo. Na temporada passada, o Leipzig venceu as 2 por 1 gol de diferença apenas. Então eu não vou te indicar o back favorito, eu prefiro pensar numa correção de preço,
num jogo para pelo menos 2 gols e também num jogo para ambas marcam, tá? Vem acontecendo com muita frequência, ó. 2-1, 2-1, 3-1, 1-1, 1-1. É uma frequência bem grande e o Heidenheim, dentro de casa, marcou contra o BK Häcken nas eliminatórias da Conference, marcou 4 contra o Augsburg, marcou 2 aqui no confronto da Conference e sofreu também 3 contra o Freiburg, 2 contra o Häcken, 1 contra esse time de nome difícil. O time do Leipzig sofreu para a Juventus, sofreu para o Atlético de Madrid e o último jogo empatou 0-0 com o São Paulo. Tomara que não seja um 0-0 isso aqui, tá? Acho que é um jogo bom pra gente pensar assim em gols. Saindo da Alemanha, nós temos um confronto na Espanha, que é o Alavés contra o Barcelona. O Alavés na tabela de classificação venceu 3 das 8 que disputou. Não é tão ruim assim. Dentro de casa ainda está invicto, só sofreu 1 gol. Fora de casa, o Barcelona marcou 15 gols em 5 jogos, uma média de 3 gols marcados por jogo com 4 vitórias. Você tá vendo de novo aqui um copo meio cheio e um copo meio vazio. Eu posso marcar um back favorito no Barcelona porque ele vem numa sequência muito boa de jogos, de desempenho, apesar de ter perdido na Champions para o Mônaco, estava com um jogador a menos, mas é o melhor visitante da La Liga. E eu também posso dizer que é um favorito que pode se complicar porque o Alavés só sofreu 1 gol ainda dentro de casa e não perdeu nenhuma partida, então o Alavés pode tentar segurar o Barcelona pelo menos no 0-0, tá? Eu prefiro deixar a ideia aqui de back favorito, porque o back favorito no trade, ele não depende exclusivamente do gol. Você pode às vezes ficar 30 minutos a favor do Barcelona em uma ótima posição e não necessariamente pegar o gol e se sentir satisfeito com aquela posição, fechar a posição depois quando a pressão do Barcelona acabar e acabou, sua metodologia bateu, você entrou, não deu gol, paciência. Então para mim é um back favorito, tá? Agora, você Panther se abraçar no Barcelona com 1,55, enfrentando uma equipe que só sofreu 1 gol ainda dentro de casa, acho temerário. Acho que você podia buscar uma cotação um pouquinho mais elevada. Não vou te indicar mercado de gols porque o Alavés está com uma defesa sólida. Porém, Theo, o Barcelona marcou gol cedo. Opa, então o Barcelona colocou o Alavés em desvantagem cedo, vai aplicando ao Alavés a primeira derrota em casa, vai aplicando na defesa do Alavés um golpe e o Alavés pode sair para o jogo, com isso o Barcelona pode ter espaço. Você observou isso em campo, pode ser um bom jogo para pensar no mercado de gols, tá bom? Mas até então, eu prefiro não te indicar nada no pré-live em relação a gols. Depois, na Inglaterra, Tottenham e Brighton. É um jogo parelho, que eu já vou marcar aqui para correção de preço. É um jogo, teoricamente, no mesmo horário da Roma e do Bayern de Munique, então tem que tomar um pouco de cuidado, principalmente por ser correção de preço. Se você é um Panther, não é, acho que um jogo legal para você pensar no mercado de resultados, tá? Nos últimos jogos entre eles, 2-1, 4-2, 2-1, aí 2-1-0, 1-2-0, 3-1, 2-1, 2-1. Me parece também uma boa situação para ambas marcam. Odd horrível, horrorosa. Melhor situação aqui é a gente pensar em pegar esse mercado num cenário ao vivo com uma odd mais alta. Não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols, porque tem acontecido 2,5, 2,5, 2,5. Não. Over 1,5, 2,5, 1,5 e 1,5. Na verdade, 2,5 e 2,5. Então, é uma possibilidade também, só que a cotação do 2,5, claro, tá horrorosa. É mais fácil a gente pensar no ao vivo por aqui. Se você é um trader e vem trabalhar ao vivo nesse jogo, foco. Porque se você quiser trabalhar Tottenham e Brighton ao mesmo tempo eu já vou para lá agora, Frankfurt e Bayern de Munique, você pode ter um problema, tá? Frankfurt e Bayern, presta atenção no que eu vou te dizer. O Frankfurt é um dos melhores times da Alemanha atualmente. O Frankfurt é um dos melhores times da Alemanha atualmente. Não tô falando isso da boca para fora, tá? O Frankfurt é bem treinado, ele tem um ataque muito bom, muito bom. Então, é claro que o Bayern vai ser favorito contra qualquer equipe na Alemanha. O Bayern vem mordido pela derrota na Champions, mas vai enfrentar a segunda melhor equipe da Alemanha hoje em pontos, tá? Então, toma um pouco de cuidado. Claro, o Bayern pode e deve vencer, mas toma um pouco de cuidado, tá bom? Para mim, é um favorito que pode se complicar, porque eu estou valorizando o adversário. Então, o que é o favorito que pode se complicar? É uma equipe que pode vencer, mas talvez encontre no adversário uma dificuldade um pouco maior. Com isso, a cotação dele pode subir, tá? Bom tomar um pouco de cuidado. Não duvido também de um ambas marcam, de um jogo para pelo menos 2 gols. Nos últimos jogos entre eles, o Bayern venceu uma, o Frankfurt venceu outra e tivemos um empate. 2 vitórias do Bayern, 2 vitórias do Frankfurt e depois mais 3 vitórias do Bayern. O Frankfurt é conhecido por ser uma equipe que costuma complicar a vida do Bayern. Então, atenção, tá bom? Não se abrace no peso de camisa. Eu sei, o Bayern tem um dos melhores atacantes do mundo, tem um trio muito bom com Olise, Harry Kane e Musiala, mas o Frankfurt, principalmente com o Osmar Marmoush, que é um excelente atacante, também está fazendo
uma ótima Bundesliga, tá? 1h nós temos a Roma enfrentando o Monza. Aqui eu já vou direto num favorito que pode se complicar, vocês me conhecem. Monza é uma equipe safada que já complicou a vida da Inter de Milão dentro de casa. Olha só, o Monza venceu o Breccia na Copa Itália, perdeu para o Bologna, empatou com a Inter e perdeu para o Genoa. Então é aquela coisa, né? É Robin Hood, tira dos poderosos para entregar para a galera mais fraca. A Roma fora de casa ainda não conseguiu vencer na competição, por isso que eu acredito que essa cotação de 1,91 ela é perigosa. Para mim eu vou deixar um jogo de fato para correção de preço e que o favorito pode se complicar por aqui, tá? Toma um pouco de cuidado. 2h da tarde, Nacional e Benfica no Campeonato Português. Não vou fugir aqui do óbvio. Benfica é extremamente favorito. O Nacional vem fazendo um péssimo campeonato até o momento. O Nacional teve uma vitória em 7 jogos, tomou 3 vezes mais gols do que marcou. Qualquer coisa diferente de uma vitória do Benfica seria uma grande surpresa. Se você é um Panther por aqui, você pode escolher talvez uma situação de handicap asiático, o Benfica vencendo por 2 ou 3 gols de diferença. Da última vez que o Nacional recebeu um time grande, por exemplo aqui o Braga, que é um dos principais times de Portugal, perdeu por 3-0. Contra o Sporting, perdeu por 6-1. Então o handicap asiático aqui pode ser sim um bom caminho, tá bom? Depois, Fiorentina e Milan, 15h45, que é um horário mais tumultuado também por conta do jogo do PSG. É um jogo parelho para correção de preço, não temos aqui um grande favoritismo, mas essa odd de 2,20 do Milan já conjuga aqui uma situação de favorito que pode se complicar. Enfrentar a Fiorentina é sempre muito complexo, mas o Milan nos últimos jogos tem vencido, né? Foram 4 vitórias do Milan nos últimos 5 jogos. Exatamente, a Fiore só venceu uma, mas quando a Fiore venceu, foi na casa dela, ó, 2-1. Teve uma outra vitória aqui em 2021 por 4-3. Então é uma Fiorentina aqui, não recente, mas num cenário de longo prazo, acaba cutucando um pouquinho a vida do Milan aqui, atrapalhando um pouco. Pode ser um jogo perigoso. Das últimas vezes, ó, 2-1, 1-0, 2-1, 2-1, 1-0, 4-3. Perceba que as vitórias, quando acontece, sempre com um gol de diferença. Então é um jogo difícil. Por si só, já configura para mim como um favorito que pode se complicar. Nice PSG. Aqui é sempre difícil, né? Porque o PSG ele já entra no campeonato campeão, o máximo que ele pode fazer é perder. O Nice vem tendo um comportamento bem mediano aqui, com o mesmo número de vitórias, empate e derrotas. O PSG vem mordido depois de ter perdido para o Arsenal na Liga dos Campeões. Então, obviamente, eu acredito que o PSG é o favorito. Tendo aqui agora uma data FIFA pela frente, o próximo jogo da Champions é só dia 22, eu acho que o PSG pode focar nesse jogo sim. Para mim é um bom jogo para correção de preço. Perceba que eu não estou te indicando a trabalhar a favor do PSG, porque eu sempre tenho minhas dúvidas em relação ao interesse que ele tem no campeonato. O bom é que o Mônaco deu uma encostada, com o mesmo número de vitórias e empate, isso faz com que o PSG tenha ali alguém fungando no cangote dele, forçando ele a jogar bola. Dá para você pensar assim numa vitória do PSG por aqui, mas eu prefiro pensar mais numa correção de preço. Dá para trabalhar contra o Nice, por exemplo. Nos últimos jogos, ó, o PSG venceu 2, 4, 6 dos últimos 10. O Nice conseguiu vencer 1, 2, 3 das últimas 10. Tá? O Nice em casa venceu apenas uma vez. O PSG fora de casa costuma complicar a vida do Nice sim, mas não costuma ser vitórias tão fáceis assim do PSG. Teve uma lá embaixo em 2020 que foi 3-0. De resto é um gol de diferença, 2 gols de diferença. Eu não te aconselho ir para o campo do handicap asiático. E para a gente fechar, temos o Braga contra a equipe do Porto. Para mim um clássico, né? Eu sei que o Porto fez até um bom jogo contra o United, mas enfrentar o Braga é sempre complicado, e eu respeito muito a equipe do Braga, do Vitória, que são equipes que estão sempre ali enchendo o saco de Porto, Sporting e Benfica. Então para mim é um favorito que pode se complicar. Isso não quer dizer que eu não estou dizendo que o Porto não vai vencer, mas que ele vai enfrentar uma equipe aqui com um comportamento bem mais maduro, uma equipe que sabe contra-atacar, que sabe jogar bola. É claro que o Porto no longo prazo ele vai ter um histórico muito mais favorável. Olha só, se você pegar os últimos 10 jogos, você vai encontrar aqui talvez 2 vitórias do Braga, alguns empates e o Porto vencendo a maioria. É verdade, mas não deixa de ser um time que pode atrapalhar um pouco mais a vida do Porto por aqui. Fechou? Eu vou deixar aqui embaixo listado vários outros jogos complementares no link do Radar Esportivo para você utilizar, se você quiser. Tá? Eu acho que a nossa grade já está excelente. Você pode, óbvio, tomar um pouco de cuidado aqui com esses jogos que encavalam no mesmo horário. Eu, particularmente, se fosse você, filtrava um pouco mais. Vou ser sincero com vocês, ó, o que eu faria? Eu acho que eu eliminaria aqui Brighton e Tottenham para focar no Bayern de Munique. Talvez, tá? Tirar o jogo do PSG para focar na Fiorentina com o Milan.
pode ser um caminho. Aqui nas 10 horas, se você é mais do lado do Beck, olharia para o Chelsea, não olharia tanto para o Aston Villa com o United, tá? E aí fica a teu critério de ir enxugando um pouco mais a sua grade de trabalho ou não. O espaço está aberto para vocês. Fica aí o convite para você complementar a informação, corrigir a informação. Lembre-se que as apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade e cuide bem do seu capital. Um grande abraço, a gente se vê amanhã.